90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero no puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Vieira. Fala galera, fala indivíduos, fala alunos do ProEnem, sempre um prazer inenarrável estar com vocês mais uma vez, mais uma noite, para a gente dar aqui continuidade ao nosso planejamento, ao nosso cronograma de Sociologia, e vamos falar hoje sobre sistemas produtivos. E aí, antes de começar a falar com você sobre esse conteúdo, eu quero que você perceba que essa matéria, Sistemas Produtivos, é um conteúdo que você assistiu e que você viu e que teve aulas sobre isso a sua vida inteira. Pode reparar que você alguma vez ao longo da sua trajetória escolar, ou no ensino fundamental, ou no ensino médio, você teve aula com algum professor de geografia te falando sobre aqueles modelos de produção. O que são esses modelos de produção? Aquelas formas como as fábricas se organizam. E você teve aula sobre Fordismo, sobre Taylorismo, sobre Toyotismo e por aí vai. E você teve esse conteúdo em geografia e você fala, ué, Leandro, mas se você teve esse conteúdo em geografia, por que você agora, Leandro, que é professor de sociologia, está falando sobre isso? A grande questão é que esse conteúdo, apesar de ser um conteúdo que a geografia, obviamente, tem uma expertise sobre ele, é um conteúdo que influencia diretamente a sociologia. Sabe por quê? Se a sociologia é a disciplina que busca entender, compreender as alterações na vida da sociedade, se é a disciplina que busca compreender os comportamentos sociais, quando você altera a forma de uma fábrica se organizar, quando você altera a forma de uma fábrica existir, naturalmente você está alterando a vida das pessoas. Então, também é um conteúdo que tem um viés sociológico, também é um conteúdo que tem um viés ligado à sociologia. E é isso que nós vamos falar na aula de hoje. E eu quero sua atenção completa a partir de agora. Então, nerd, indivíduo, olha para mim, presta atenção. O que vai acontecer é que, a partir do século XVIII, estoura na Inglaterra um processo revolucionário. E quando eu falo a palavra revolução, eu quero que você entenda a força da palavra revolução. Revolução é mudança, é alteração, é modificação, é construir-se algo novo. A palavra revolução só aparece quando uma estrutura social completa foi alterada. E a gente não chama de revolução industrial à toa. A gente chama de revolução industrial porque, a partir desse momento, o mundo muda. Porque uma coisa é eu poder acordar e no meu tempo, na minha hora, realizar uma atividade comercial, fazer a lavoura na hora que eu bem entender e bem compreender. Uma outra coisa é o que a revolução estabelece como horário de trabalho. Você vai trabalhar todos os dias de 8 às 8 da noite. Você vai trabalhar todos os dias de 6 da manhã até as 10 da noite. Você vai ter hora para chegar, hora para sair, hora para comer. Você vai ter um intervalo curto entre as tarefas. Você tem que produzir num local fechado, com horários e com metas a serem batidas. Então a Revolução Industrial, ela não é uma mudança só na forma de se produzir. Não é só, foi uma revolução que aconteceu na Inglaterra e foi uma revolução com carvão, indústria têxtil. Não. É muito maior que isso. A Revolução Industrial, ela muda a forma das pessoas viverem. Sabe por quê? Quando eu altero o trabalho da pessoa, eu altero a vida da pessoa. Eu vou te dar um exemplo. Eu, Leandro, sou professor aqui do ProEnem, né? Mas eu também sou professor de escolas aqui no Rio de Janeiro. Escolas normais, escolas igual eu acho que você estudou ao longo da vida. Nessas escolas, existem alguns dias, como
como por exemplo o dia de hoje. Hoje eu comecei a dar aula, hoje é quinta-feira, né? Hoje eu comecei a dar aula às 7 da manhã. Às 7 da manhã eu estava em sala com o meu primeiro tempo de aula. Eu dei aula de 7 até às 5h30 da tarde. Pum! Saí, parei para comer uma coisa e vim aqui para o ProEnem. Agora estou aqui, vou dar aula de 7h30 a 8 e pouca, depois de 8 e pouca até as 9 e pouca. Ou seja, eu hoje comecei a dar aula às 7, vou dar aula até às 9 da noite. Consequentemente, a minha vida é afetada por isso. É um dia que eu tenho menos tempo para poder comer de forma adequada, é um dia que a minha vida é mais corrida, é um dia que, obviamente, eu fico mais cansado, mais exausto. E isso é o meu trabalho afetando a minha existência. Mas vou te dar outro exemplo. Na quarta-feira, na segunda-feira é um dia que eu trabalho até às 5 da tarde. Né? Eu trabalho de manhã até às 5 da tarde, ou seja, é um dia que eu saio mais cedo do trabalho. Mais cedo, né? 7 às 5, mais cedo. Então é um dia que eu chego em casa mais descansado. É um dia que eu chego em casa e consigo fazer uma comida com calma em casa para poder comer. É um dia que eu consigo passear com o meu cachorro com mais calma quando eu chego. E aí você repara uma coisa, o trabalho, ele afeta a vida do indivíduo. O trabalho, ele afeta a vida da pessoa. O trabalho, ele não é simplesmente a atividade profissional, econômica, não é simplesmente a produção que se gera dali. O trabalho altera o cotidiano, porque ele altera a sua vida familiar, ele altera a sua vida social, ele altera a sua vida educacional, ele altera seu sono, ele altera quanto você dorme, né? O trabalho é um processo de vida, é um trabalho que é um processo de intensidade da realidade muito grandioso. E é isso que a sociologia está preocupada. É isso que a sociologia está, obviamente, focando ao longo da nossa vida. Tranquilo até aí? Beleza? De boas? O pessoal tá ali falando que eu vou sair daqui e vou de helicóptero pro Maracanã, Renan. Né? Quase. Olha só, minha aula acaba 9 e pouquinho, né? O jogo começa às 9. Eu vou sair daqui, tá? Vou pegar, botou o radinho aqui, vou escutando, mas vou pra lá. Segundo tempo eu chego. Olha só. E aí tem uma coisa importante a gente reparar, que é o seguinte. A Revolução Industrial, ela foi mudando esse processo, né, de trabalho. A Revolução Industrial foi mudando esse processo de produção. Só que quando a gente chega no século XIX, né, lembrando que a primeira Revolução Industrial acontece no século XVIII, quando a gente chega no século XIX, começam a exigir, né, manifestações dos trabalhadores. Por quê? Cara, os caras trabalhavam 14, 16, 18 horas por dia. Então começa a haver manifestações dos trabalhadores exigindo, desejando ter uma carga de trabalho mais flexível. Começam a existir manifestações dos trabalhadores exigindo uma diminuição do tempo de trabalho, exigindo que as pessoas tivessem direitos trabalhistas, tivessem, por exemplo, remuneração, férias, 13º. E aí as fábricas começam a pensar assim, opa, temos um problema. Porque se a gente vai ter o trabalhador na fábrica menos tempo, a gente vai lucrar menos. E aí vão começar a existir por parte dos donos de fábricas, por parte dos administradores, por parte dos industriais, vai começar a rolar uma parada que vai ser o seguinte: como a gente faz para o trabalhador produzir igual ele produzia, ficando horas do dia aqui, em um menor. Veja bem, como que eu faço o trabalhador produzir o que ele produzia em 16 horas, mas agora em 10 tempos, em 10 horas. E aí começam a surgir esses sistemas de produção. Eu vou te falar de alguns na aula de hoje, e o primeiro é o Taylorismo. O Taylorismo é um sistema muito influenciado nas ideias, né, de um cara que era um economista, filósofo, pensador chamado Adam Smith. Por quê? O que o Taylorismo vai dizer pra gente? O Taylorismo vai dizer que a primeira coisa, se eu quero aumentar minha produção, é ter trabalhadores que sejam trabalhadores especialistas. Entendo que é um trabalhador especialista. Como assim? Um trabalhador especialista é aquele que exerce uma única função. Não podemos confundir um trabalhador qualificado com um trabalhador especializado. Tem uma diferença, indivíduo. O trabalhador qualificado é aquele que estudou ao longo da vida, fez um curso técnico, uma faculdade, fez uma pós, fez um mestrado, um doutorado, é um pós-doutor. É alguém que se qualificou, que se preparou ao longo da vida. É muito diferente, por exemplo, de um trabalhador especializado. O trabalhador especializado é aquele que faz uma única função de forma repetida. Como assim? Exemplo, vamos supor que eu trabalho numa fábrica de canetas. E aí, nessa fábrica de canetas que eu trabalho, me colocam uma tarefa, que é colocar a tampinha na caneta.
Minha tarefa dentro da linha de produção, eu colocar a tampinha na caneta. E aí, meu querido, eu fico 24 horas do meu dia colocando tampinha em caneta. Eu viro, meu querido, o Messi das tampinhas na caneta. Eu sou um gênio das tampinhas na caneta. Eu faço isso o dia inteiro, 24 horas por dia. A minha vida é tampinha na caneta. É óbvio que eu vou me tornar muito rápido. É óbvio que eu vou colocar a tampinha na caneta muito mais rápido do que outras pessoas colocariam. Então, consequentemente, é óbvio que a produção vai aumentar. Porque da mesma forma que vai ter eu colocando tampinha na caneta, vai ter um cara que vai colocar a parte de trás, um cara que vai colocar o adesivo, um cara que coloca a ponta, um cara que coloca a carga. Vão ter tarefas especializadas, cada pessoa responsável por uma função. Cada pessoa responsável por uma tarefa, cada pessoa responsável por uma atividade, porque a ideia é, quanto mais especializado for o meu trabalhador, mais a chance de ele fazer esse trabalho de forma rápida, veloz, intensa. E aí, nós vamos falar que isso é uma das características do Taylorismo. O Taylorismo vai ser, então, um sistema de produção, um modelo de produção, em que cada funcionário é responsável por uma função. Cada funcionário faz uma coisa e repete essa uma coisa de forma incessante, constante. Esse cara fica um pouco alienado, colocando tampinha na caneta, tampinha na caneta, tampinha na caneta? Fica, mas ele produz, porque ele fica rápido, veloz em fazer aquela função de forma cotidiana. Isso aumenta a produtividade? Aumenta. É claro que aumenta. Então, um funcionário que antes fazia várias coisas, perdia muito tempo, agora isso não existe mais. Ele só faz uma função, ele só faz uma tarefa. Segunda coisa importante sobre o Taylorismo. O Taylorismo vai estabelecer que exista, né, um processo de tentativa de perder o mínimo de tempo possível na produção. Sabe por quê? Imagina que eu estou na fábrica e minha tarefa é colocar a tampinha na caneta. E aí eu estou lá, tampinha na caneta, tampinha na caneta, tampinha na caneta, tampinha na caneta. Uma hora eu vou parar e falar assim, pô, Renan, e o Vasco, hein? Como é que tá aí? Né? Essa Série B aí, vem ou não vem? Né? Eu vou parar uma hora e falar assim, pô, será que chove hoje? Né? Eu vou parar uma hora e vou ali fora tomar um café. Eu vou dar uma ida no banheiro. Né? Eu vou parar, dar aquela espreguiçada, aquela relaxada. Né? Eu vou enrolar, o que é natural. Então, o Taylorismo vai dizer o seguinte, não. Nós temos que pensar formas de poupar tempo. Como assim formas de poupar tempo? Eu tenho que realizar um processo de vigilância. Como assim de vigilância? Eu vou vigiar o trabalhador o tempo todo para ele nunca parar. Como assim? Eu vou colocar um funcionário que tem a tarefa de não deixar os outros pararem de trabalhar. Então, quando eu parar lá para me espreguiçar, vai vir alguém, opa, vamos lá. É um personal trainer, né? Vamos lá, para não, continua, né? É o coaching da produção. Ou seja, o cara vai falar para você assim, vambora. Então, vão se criar funcionários que vigiavam uns aos outros. A ideia é você ter funcionários que vigiem os demais para o trabalho não parar, para o trabalho nunca paralisar, porque dessa maneira eu poupo tempo. Uma outra coisa que vai acontecer é que vai existir nas fábricas o cartão de ponto. Como assim cartão de ponto? Hora para chegar, hora para sair. Eu não sei se alguém aqui trabalha, né? Mas eu trabalho, por exemplo, numa escola que ela tem ponto. Como assim ponto? Eu chego lá, eu boto meu dedinho e registro que eu cheguei. Eu vou embora, eu coloco meu dedinho, registro que eu fui embora. Eu trabalho em outra escola que tem um cartãozinho mesmo. Eu chego lá, bato um cartão quando chego. Bato um cartão quando vou almoçar. Bato um cartão quando volto do almoço. Bato um cartão quando saio. Por quê? Para eles saberem o horário. Saberem a hora que eu chego, saberem a hora que eu saio, saberem tudo isso. Porque é importante para eles fiscalizar o meu tempo. São normas para poupar o tempo. Eu trabalho em uma outra escola que isso é na mão. E aí quando é na mão é fácil burlar. Né? Mas, obviamente, existe essa tentativa de controlar o tempo, fiscalizar o tempo, né? Aqui no ProEnem como é que é, Renan? Vocês... Tem um ponto também no computador. Então, tem um ponto que você chega e vai no computador e registra lá que você chegou, porque é assim, né? As empresas, né, ao longo do tempo, vão criar esse processo de estabelecer o horário, o controle do horário como algo fundamental. Beleza? Tranquilidade? Uma outra coisa importante sobre o Taylorismo é que eles vão estabelecer remuneração extra por aumento na produtividade. Como assim? Vamos falar para o funcionário que quanto mais ele trabalhar, mais ele vai ganhar.
Então, se você colocar 50 tampinhas na caneta, seu salário é 1. Se você colocar 100, teu salário é outra. Colocou 500 já, filhão, teu salário é outro. Então, você paga a mais para você produzir mais. E você incentiva essa produtividade a começar a crescer, tá? A começar a se expandir, a começar a avançar. E aí, gente, o Taylorismo, né, ele vai ter depois um upgrade. Como assim? Alguns estudiosos, geógrafos, sociólogos, historiadores, chamam esse modelo que eu vou te falar agora de taylorista fordista. Outros chamam somente de fordista. Como assim? Existiu o Taylorismo. O Taylorismo foi muito bem sucedido. Ele aumentou a produtividade, perfeito. Só que vai vir um modelo depois chamado Fordismo. E o Fordismo faz assim, ó. Ele pega tudo que tinha no Taylorismo, pega e traz. Tudo que tinha lá, poupar tempo, remuneração extra por trabalho, trabalho especializado, ótimo, pega tudo, mas vamos incrementar agora duas coisas muito importantes. A primeira delas, e a mais importante de todas, que o Fordismo vai implementar, é uma coisinha chamada esteira rolante. Ou também chamado, né, numa prova de vestibular, como linha de montagem. O que é a esteira rolante ou a linha de montagem? Quer ver? Talvez alguns de vocês já tenham visto um filme que o professor de geografia tem um fascínio. Todo professor de geografia do ensino fundamental passa esse filme, que é Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, né? É aquele filme que o Charlie Chaplin fica apertando parafuso, apertando parafuso, apertando parafuso. Já viram esse filme? Né? O professor de geografia sempre passa isso. Se não passou esse filme, ele passou Ilha das Flores, né? O professor de geografia tem esses dois filmes na gaveta para passar. Leandro Almeida gosta muito, né? Ou seja, você talvez já tenha visto essa cena, que é o Charlie Chaplin lá, apertando parafuso, apertando parafuso, apertando parafuso. Porque qual é a ideia fundamental? A ideia dessa esteira rolante é que eu vou colocar uma esteira e essa esteira vai trazer os produtos até mim. Se eu tenho uma esteira que traz os produtos até mim, Renan, travou aqui, travou para todo mundo? Tá transmitindo? Voltamos, né? E aí vamos lá, vamos voltar ao que eu estava falando. Deu uma travadinha aqui, mas já regressou, né? O que vai acontecer é que o Fordismo vai estabelecer essa esteira rolante. A esteira rolante é a função da seguinte maneira: tem uma esteira e essa esteira traz o produto até mim. Se a esteira traz o produto até mim, eu não tenho nem o trabalho, né? O pessoal tá falando ali, tá te zoando, Renan? Falando que eu falei do Vasco, a live caiu, né? Mas não foi o que falei, hein? Não foi o que falei. Mas beleza. A esteira rolante traz o produto até mim. Então, o que que acontece? Eu não perco tempo nem para buscar o produto. O produto vem até mim. Então, nem para baixar para pegar o produto ou andar para pegar o produto eu tenho. Porque a esteira traz até mim. Ainda tem outro detalhe. Que travou de novo, Renan. Prometo não falar mais o nome desse time aí, tá, gente? Senão vai dar ruim aqui. É o Leandrinho que ele te calou. É o Leandrinho, né? O Leandrinho. Eu fiz bullying com o Leandrinho, né? Leandrinho breve. E aí ele tá... Né? Você sabe por que é Leandrinho breve? Lembra? Sabe, Renan? Que ele acaba rápido, né? É o breve porque é pequenininho, ele acaba rápido, né? Mas vamos lá, olha só. A esteira rolante, ela traz o produto até mim, não gerando que eu perca tempo buscando o produto. E tem um outro detalhe. A esteira rolante, ela faz com que o trabalhador não tenha como procrastinar. Veja bem, o trabalhador não tem como procrastinar. Por que não? Porque se ele parar, se espreguiçar, relaxar, o produto passou na esteira. Então a esteira, ela é uma prisão para o trabalhador. A esteira faz que o trabalhador tenha que trabalhar o tempo todo, sem parar, né? Porque ele nunca pode parar para respirar, né? Ele nunca pode parar para nada, porque continua andando, continua andando. Beleza? E tem uma outra coisa importante. Essa esteira rolante possibilita uma outra coisa, que é a intensidade da velocidade da esteira. Quem decide a velocidade da esteira?
Quem decide? O dono da fábrica. Então, se ele quiser que eu aumente a produção, ele aumenta a velocidade. Então, vem mais produtos, tem que ficar mais rápido, mais rápido, mais rápido. Então, é uma prisão completa para o trabalhador. Então, o Fordismo tem uma coisa importante, que é o seguinte, ele pega tudo que tinha no Taylorismo e incrementa, né, essa esteira rolante. Tem uma outra coisa importante que é o seguinte, o Fordismo ele acreditava numa produção que a gente fala que é uma produção em série e em massa. Como assim uma produção em série e em massa? É produzir em massa porque é o máximo que eu conseguir. Quanto mais eu produzir, melhor. E em série porque eu faço o mesmo produto. Por exemplo, Ford fazia esse carro aqui, né? Esse carro aqui é o Ford T. E ele só fazia um tipo de carro, que era o Ford T preto. Ah, Leandro, mas eu quero amarelo. Pinta você, né? Pinta você, senta lá e pinta você, porque não vai ter. Porque só fazia o Ford T preto, porque a ideia era fazer o máximo possível. Se eu tiver variedades, vai dar mais trabalho. Vamos fazer o mesmo igual, igual, igual. E tem uma outra coisa importante. Esse Ford T preto, uma vez perguntaram pro Ford assim, por que preto? E ele falou assim, porque a tinta preta seca mais rápido. Né? Então tem uma coisa importante que é essa intencionalidade, né, de você gerar esse poder, né, esse poder aí de produzir cada vez mais. Por isso, produção em série, por isso, produção em massa. Tranquilo? Uma outra coisa que o Fordismo também vai ter é que o Fordismo vai diminuir a jornada de trabalho e vai até pagar salários maiores. Sabe por que ele vai pagar salários maiores? Porque o Fordismo percebeu uma coisa, olha, se o funcionário ganhar pouco demais, ele não tem como comprar. Se os funcionários não tiverem como comprar, não vai ter para quem eu venda. Se não tem para quem eu venda, não tem por que eu produzir. Então, o Fordismo começou a acreditar que salários um pouco maiores eram importantes. Porque se eu pagar um pouco mais ao trabalhador, eu dou possibilidade desse trabalhador comprar o meu produto. Então, ele trabalha, ganha um dinheiro. O que ele faz com esse dinheiro? Compra um carro. O carro é comprado, o dinheiro volta para quem? Para mim. Então, ele vai diminuir o tempo de trabalho e aumentar os salários, porque ele entende que dessa maneira ele vai conseguir criar um mercado consumidor, tá? Para quem nunca viu o filme que eu falei, Tempos Modernos, no material tem aqui o link, tá? Coloquei o linkzinho do trecho de Tempos Modernos para vocês poderem assistir esse trecho depois, quem quiser, ou quem não quiser, vai no Google, digita assim, trecho, Tempos Modernos, linha de montagem. Vai aparecer para vocês vão conseguir assistir esse trecho, que está aqui até o link no YouTube para você, para quem quiser dar uma olhadinha, tá bom? E aí, nós vamos falar agora de um outro modelo, que é o toyotismo. Por que vamos falar agora de um outro modelo que é o toyotismo? Uma coisa importante é você perceber que é nome de carro, né? Desculpa. Fordismo, toyotismo, porque as indústrias de carro, elas são grandes, porque o carro é um produto grande. E você pode pensar, olha, mas por que não de avião? Por que não de navio? Porque avião, navio, uma fábrica faz 1 por mês, 2 por mês, 3 por mês. Carro não, faz milhares por mês. Então, um produto grande, feito em grande quantidade, né? O que obviamente vai gerar que as fábricas, né, acabem mudando com maior intensidade, acabem buscando mais esses novos modelos de produção, essas diferenças produtivas. O que vai acontecer? O modelo fordista, ele é um modelo muito bem desenvolvido. Né? O modelo fordista acaba sendo um modelo que se desenvolve muito, que cresce muito ao longo do tempo, mas ele vai passar por uma crise muito grande, porque o modelo fordista ele precisa de fábricas grandes. Por que fábricas grandes? Porque se a produção é em série e em massa, eu tenho que ter muita produção, eu tenho que ter muitos estoques, né? E eu tenho que ter, obviamente, um processo onde essas fábricas nunca parem de produzir. Isso vai gerar, muitas vezes, um excesso de produção. Um dos motivos que vai gerar a chamada crise de 29 nos Estados Unidos, né? Uma crise de superprodução. E aí, lá do outro lado do planeta, nos anos 60, lá no Japão, eles vão olhar para esse modelo aqui, que é o modelo Ford, e vão dizer assim, cara, esse modelo para a gente não serve. O Japão vai olhar e vai falar assim, o Fordismo para a gente não é útil, não é possível. E aí eles vão criar um outro modelo que é o toyotismo. Sabe por que para o Japão não era possível? Porque ao contrário dos Estados Unidos, que é um país enorme, é o 4º maior país do mundo, o Japão é um país desse tamanho, muito pequenininho. E o Japão é um país pequeno, formado por 3 grandes ilhas. Para completar, o Japão é um país montanhoso,
né? Para completar, o Japão é um país onde ele está em cima de uma placa tectônica, bem no conflito entre placas, e é constantemente acometido por terremotos. Então, o território japonês é um território problemático, mas o japonês sempre cria solução para as coisas. E uma das coisas que eles vão criar é pensar, se eu não posso ter grandes fábricas, porque meu território é muito menor, se eu não tenho como ter uma produção com grandes estoques, porque eu não tenho espaço para isso, eu vou criar um novo modelo. E aí o toyotismo é um modelo que é chamado modelo just-in-time. O que é o modelo just-in-time? É um modelo que produz as coisas sob demanda. Como assim sob demanda? Ao invés de produzir muito para ter grandes estoques, como por exemplo fazia o Fordismo, eu vou produzir os produtos de acordo com a demanda. Então, por exemplo, se eu pensar na época do Fordismo, eu fosse comprar um carro, eu ia chegar na loja e falar, eu quero um Ford T preto. Pagou, toma, levou, foi embora. Numa fábrica toyotista dos anos 60, eu ia chegar na fábrica e ia falar assim, quero um carro. Como você quer o carro? Ah, eu quero ele amarelo. Perfeito. Eu quero ele com 4 portas. Legal. Eu quero com ar-condicionado. Bacana. Eu quero ele com um banco de couro. Legal. E agora? Agora daqui a uns 20 dias você vai buscar. Por quê? Porque é uma produção just in time. O que é just in time? Sob demanda. Eu faço o produto depois que eu já vendi o produto. Então, a produção, ela não é feita para gerar grandes estoques, para gerar pronta entrega. Não. A produção é feita para ser entregue posteriormente ao processo de compra daquele produto, de compra daquela produção. Beleza? Uma outra coisa importante sobre o toyotismo é que é um trabalho e uma produção flexibilizada. Como assim flexibilizada? A produção ela é flexível porque você dá direito de escolha ao consumidor. Eu te falei que o Ford falava assim, o Ford é o carro Ford T preto. Ah, quero outra cor, pinta você. Não tem, só tem Ford T preto, né? Compra a tinta e pinta você, viu? Vai lá, né? Vira aí o desenhista e vai lá pintar teu carro. Agora, no toyotismo, não. No toyotismo é flexível, então você escolhe como você quer a cor, como você quer a roda, como você quer o banco, como você quer a chave, qual acessório você quer, porque é uma produção flexível. A preocupação é que exista maior controle de qualidade, que o produto seja melhor, que o produto tenha maior variação. Não é um produto repetido igual, a ideia é dar direito de escolha ao consumidor, flexibilizar o processo produtivo, flexibilizar o processo de produção. Beleza? Uma outra coisa importante do toyotismo é que começa a se colocar a robotização de algumas tarefas. Por quê? Porque se existe esse desejo por um maior controle de qualidade, o robô, filhão, o robô não erra. Né? O robô ele faz a mesma coisa de forma ininterrupta. Então eu consigo ter um produto com maior controle de qualidade, sem contar que eu economizo, tendo menos funcionários. Então o toyotismo também tinha essa lógica, né, de gerar esse tipo de economia. E uma última coisa importante do toyotismo. O toyotismo também tinha um trabalhador flexível. Como assim um trabalhador flexível? Tanto o taylorismo como o fordismo tinham um trabalhador especializado. O cara que faz a mesma função, de forma repetida. Aqui no toyotismo não. Eu vou ter um trabalhador flexível. Como assim? Para entender todo o processo de produção, cada dia o trabalhador exerce uma função diferente. Então imagina que eu trabalho aqui no ProEnem e o ProEnem fosse uma fábrica. Um dia eu ia estar no estúdio, igual o Renan aqui, trabalhando na exibição de aulas. Um dia eu ia estar ali onde a Thalia fica, por exemplo, ajeitando a plataforma. Um dia eu ia ficar onde fica, por exemplo, a Thaísa preparando os slides. Um dia eu ia ficar onde fica, por exemplo, a Nayara cuidando das redes sociais. Um dia eu ia ficar onde fica o Igor cuidando das vendas. Ou seja, a ideia é que o mesmo funcionário exerça várias funções. Por quê? Se entende para o toyotismo que se o mesmo funcionário exercer várias funções, ele conhece toda a produção. Se ele conhece toda a produção, tem menos chances de ter erros. Porque ele vai conseguir perceber o erro do outro, vai conseguir entender o equívoco do outro. Logo, o controle de qualidade também aumenta. São células de trabalho em equipes que ficam rodando na fábrica, cada hora exercendo uma função diferente. Beleza? Perguntinha aqui. Peter Parker mandou assim.
Professor, como esses sistemas produtivos obtiveram sucesso em economias planificadas, como a China? Não é um contrassenso na visão comunista? Olha, Peter Parker, esses modelos produtivos, estamos falando do Fordismo nos anos 20, anos 10, começo do século 20, o Toyotismo anos 60, né? O processo de economia planificada, como você chamou, né, não tem a ver com o modelo externo à produção, tem a ver com como é organizada a produção internamente. Então, a utilização de um modelo como esse não seria necessariamente um problema, né? Já que a intenção era gerar produtividade em larga escala. E veja bem, esses modelos são modelos idealizados. Como assim idealizados? O Fordismo, o Toyotismo. Hoje em dia, por exemplo, e mesmo na época, muitas fábricas não adotavam isso aqui completamente. As fábricas utilizavam e misturavam esses modelos dentro de si. Misturavam esses modelos porque se entendia que dá para pegar características de cada um deles. Vou te dar um exemplo. Alguém que já foi numa lanchonete chamada Subway? Subway é uma lanchonete muito famosa no mundo inteiro e tem em vários lugares do Brasil. O Subway é uma lanchonete que faz sanduíches, né? Não são nem hambúrgueres, são sanduíches mesmo. Quando você chega no Subway, né, você chega no Subway e você para em frente ao balcão e aí vai ter uma funcionária que vai falar assim, qual pão? E aí você escolhe entre alguns tipos de pães, tem pão integral, pão não sei o que lá, aí você escolhe o pão. Aí depois você anda pro lado assim, aí vai ter outra funcionária, qual queijo? Aí tu fala qual queijo você quer. Eu quero queijo prato. Beleza. E aí você vai andar pro lado, vai ter outra funcionária, recheio. E ela fala assim, né? Recheio. Né? E aí você vai falar, eu quero recheio de peito de peru, eu quero recheio de frango, sei lá. E aí você anda pro lado, vai ter outra funcionária, salada, quer ou não quer? Aí tu fala se quer salada ou se não quer. Né? E aí vai ter uma última funcionária, deu, sei lá, R$20, pum, pague. E você vai embora. Então repara que você é a esteira rolante, né? Você vai andando e vai escolhendo o produto. Você pode reclamar e você... porque você que fez, né? Exatamente, você não pode reclamar que é ruim. Você que escolheu. Você que escolheu se queria salada, qual queijo, você escolheu o pão, você escolheu o recheio, você escolheu tudo. Então é contigo. Mas ao mesmo tempo que você está seguindo uma linha de montagem, também é flexível. Por que é flexível? Você escolheu o pão, você escolheu o queijo, você escolheu o recheio, você escolheu a salada. Né? Então repara que até uma lanchonete ela pode misturar características do Fordismo, do Toyotismo. Então esses modelos não são engessados, tá? Não são engessados. São modelos que vão sendo formulados e obviamente vão sendo adaptados ao redor do mundo. Beleza? Tá bom? Tem mais pergunta ali? Não, tranquilo. O que falou ali? Que excelente atendimento, frango borrachudo. Ih, estão zoando aqui, estão falando mal do Subway. Subway, não falei mal não, tá? Mande brindes, mande recebidos. Pode mandar um sanduíche aí, tô com fome, por sinal. Né? Alguém mandou, ainda bem que o Leandro escolheu ser professor. Não escolhi não, né? Essas coisas não se escolhem, né, gente? Essas coisas acontecem. Vocação é puxada, né? Essas coisas acontecem aí ao longo da vida. Mas eu achei que nunca ia ser professor. Eu entrei na faculdade e falava assim, quero fazer tudo, menos dar aula. Prazer, vamos lá, vamos pra aula. E aí, depois do Toyotismo, depois do Fordismo, depois do Taylorismo, né, vai existir um outro modelo também mais recente, anos 70, que também é um modelo interessante, né, que é o Volvismo. Mais uma vez, uma fábrica de automóveis, a Volvo, né? E a Volvo, ela é uma fábrica, para quem não sabe, né, que é uma fábrica de automóveis de luxo. Né? Fábrica de automóveis de gente com grana, né? O carro do Viug. Viug é carro de gente rica, né? E aí, o Volvismo, ele é um tipo de produção que, primeiro, eles vão colocar altíssimo grau de automação. Como assim altíssimo grau de automação? Grande parte da produção é autônoma. Então, quase não tem trabalhadores. Quase não tem trabalhadores. É amplamente robotizado. É robô pra caramba, tudo automático e tem poucos trabalhadores. E os poucos trabalhadores que tem são altamente qualificados. Qualificados. Veja bem, não é especializado, é qualificado. Então, os poucos trabalhadores que tem são trabalhadores, né, que estão lá e que estão vivenciando aquilo ali, né, com altíssimo grau de qualificação. São pessoas que estudaram muito, que são grandes engenheiros, porque eles estão fiscalizando as máquinas, fiscalizando aquela produtividade. E por fim, e a coisa mais importante do Volvismo, muitas inovações. O Volvismo, né, é um processo de grandiosa inovação, porque eles resolvem criar coisas. Quer ver um exemplo?
cinto de segurança de 3 pontas. Por que 3 pontas, Leandro? Uma ponta, outra ponta, outra ponta. Ele fica em 3 lugares, aqui, aqui e aqui, o cinto, né? Ele pega seu abdômen e tem uma ponta aqui em cima. Por isso o cinto de 3 pontas. Adivinha quem inventou isso aí? A Volvo. Airbag, adivinha quem inventou? A Volvo. Você pensa, pô, maneiro, Leandro, inovaram em várias coisas. Então, se hoje em dia a Ford quer colocar no carro dela um cinto de segurança, tem que pagar para quem? Para a Volvo. Porque eles inventaram, tem que pagar, patentearam. Então, se a Volkswagen colocar, se a Chevrolet quer colocar um airbag, tem que pagar para quem? Para a Volvo, que eles criaram, eles inventaram. Então, o volvismo, ele trabalha com uma ideia de inovar, porque as inovações podem gerar, obviamente, rentabilidade, lucro, poder financeiro, poder econômico. Camila Canuto, professor, como seria a forma de produção hoje? Não seria just in time? Então, Camila, hoje depende, né? Esses modelos produtivos hoje em dia, eles não se adequam de forma total, né? As fábricas hoje em dia vão misturar várias coisas, mas hoje em dia as fábricas são muito mais volvistas, né, do que, por exemplo, de modelos toyotistas no caso. Mas dá e você consegue encontrar elementos de várias delas. Tranquilo? Beleza? Meus queridos? Daqui a pouquinho tem mais, né? Daqui a pouquinho tem filosofia aí. Um forte abraço, fiquem bem e até daqui a pouco. Valeu, tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.